então, depois de uma primeira sessão em que percebemos o que é que as empresas portuguesas estão a fazer e como estão a fazer e para onde estão a fazer, e depois desta apresentação sobre como é que aconteceu o ecossistema de inovação em Israel e como é que uma empresa israelita vê o mundo global, vamos tentar estudar um pouco como é que os outros nos veem a nós, através da visão de duas câmaras de comércio, e para isso gostaria de agradecer a presença de Bernard Chanterelle, da Câmara de Comércio Luso-Francesa, Presidente, e também o Presidente da Câmara de Comércio Luso-Americana, o José Joaquim Oliveira. Muito obrigado, Bernard. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Acontece que na Câmara de Comércio Industrial Luso-Francesa partilhamos também o projeto da APDC de mostrar que Portugal tem um futuro no mundo global. Como introdução, irá só fazer um breve pano de fundo da situação, dizendo que a Câmara de Comércio Luso-Francesa é uma câmara bilateral, está em Portugal há mais de 125 anos. Temos 500 membros, está presente em Lisboa e no Porto, e tem ligações estreitas com as redes de Câmara de Comércio em França e no mundo. Duas palavras também de introdução sobre as relações comerciais entre Portugal e França. Globalmente, nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, França é o terceiro cliente, às vezes o segundo, e mais recentemente o segundo, o terceiro fornecedor e o terceiro investidor em Portugal, às vezes o segundo, e acho que em 2013, com o investimento da Invencina Ana, é bem capaz de ser o primeiro. Ao nível das trocas comerciais entre os dois países, tivemos uma viravolta espetacular a favor de Portugal. Há 3 anos, em 2009, havia um excedente da balança comercial francesa de 1.000 milhões de euros e os últimos anos, o ano passado, e vai ser igual este ano, até pior, tem-se invertido a situação e agora é Portugal, fruto de um grande dinamismo na exportação, que está a ser com excedente do mesmo montante de 1.000 milhões de euros. Algumas palavras também sobre as empresas francesas presentes em Portugal. Há mais ou menos 400 empresas francesas em Portugal. Em relação às outras empresas estrangeiras, eu diria que são um bocado mais localizadas no norte que o restante das empresas estrangeiras. Também como característica, globalmente, estão há mais tempo em Portugal que as outras empresas estrangeiras. Por exemplo, 20% das empresas francesas presentes em Portugal estão cá há mais de 40 anos. E em relação a isto, para as outras estrangeiras, o rácio de 11%, e em relação às empresas portuguesas, da vida anterior, 5% das portuguesas têm mais de 40 anos de existência. Globalmente, também, as empresas francesas em Portugal têm salário de rentabilidade acima da média. E, finalmente, para acabar esse pano de fundo, as empresas, a posição da França em Portugal, a presença da França em Portugal, em dados arredondados, eu diria que 2% do emprego, 3% do volume de negócio e 4% das exportações de Portugal, o que é uma coisa relevante a seguir. Então, Espanha é o primeiro parceiro, Alemanha o segundo, e antes do quarto, que, como todo mundo sabe agora, é Angola, o que é uma surpresa, porque há 10 anos Angola estava no 8º ou 10º lugar. Agora, o tema desta intervenção é Portugal numa perspectiva global. Primeiro, eu diria que a visão de Portugal é diferente quando é uma visão a partir da França ou a partir de Portugal. A visão a partir da França é mais negativa do que deveria ser. Acho que a comunicação social na França está muitas vezes a comparar Portugal à Grécia, o que não é bem o caso. E, por exemplo, acabei de dar entrevista a órgãos de comunicação social francesa há mais de um ano e meio, porque cada vez que estava a dizer pontos negativos e positivos, só apareciam os pontos negativos. Acho que a má notícia faz notícia, a boa notícia não interessa. É um pouco triste. Há também um outro ponto um pouco negativo do meu ponto de vista,
Eu acho que a comunicação externa do governo e das instituições públicas portuguesas é insuficiente no que diz respeito aos esforços que estão a ser feitos, às medidas que estão a ser tomadas para sair da crise. Acho que no exterior há uma carência de notícias sobre o que está feito em Portugal para melhorar a situação, e isto faz com que há uma maioria de empresas na França que não estão interessadas a abordar o mercado português. Agora, a situação é totalmente diferente quando você passa de França para Portugal, porque as empresas francesas que estão instaladas em Portugal estão a ver Portugal com melhores olhos do que as empresas que nunca tiveram oportunidade de trabalhar com Portugal. A CCILF, também, Câmara de Comércio Industrial Francês, partilha essa visão que, apesar da crise, há muitas oportunidades de negócio, de investimento a serem feitas em Portugal. Vou utilizar a nossa experiência e também um estudo que foi feito há pouco tempo, através da Universidade Nova, sobre a presença francesa em Portugal. Os pontos positivos em relação a Portugal são diversos e são muitos. Primeiro, as empresas francesas que foram interrogadas acham que as relações do dia a dia em Portugal são fáceis, quer com os trabalhadores, quer com os fornecedores, quer com os clientes. Acham também que Portugal tem boas infraestruturas, seja de comunicação, seja de transporte. Acham também que a mão de obra é outro fator de atratividade das vertentes da relação custo versus qualidade, produtividade e relações laborais. Essas empresas acham também que o acesso via Portugal aos países de expressão portuguesa é um aspecto, um trunfo fantástico para investir ou para passar para Portugal como plataforma para abordar esses países. Vão ficar surpreendidos a saber que para as empresas francesas sediadas em Portugal, como primeiro destino de exportação, normalmente e muitas vezes França, mas para 30% dessas empresas, Angola é o primeiro destino de exportação. É interessante também sublinhar que, como segundo destino das exportações das empresas francesas em Portugal, Moçambique aconteceu o segundo destino para 11% das empresas sediadas em Portugal. E, finalmente, Cabo Verde, como o terceiro destino das exportações, é o terceiro destino para 7% das empresas francesas, o que já é relevante. Também vale a pena salientar que, neste painel que tivemos, de quase 300 empresas, mais de 50% das empresas com capital francês investiram recentemente ou consideram investir no futuro. Ao contrário, só 8% desinvestiram recentemente e só 17% estão ponderando desinvestir no futuro. Também, e vai ser objeto das palestras que vão seguir, nos últimos anos, e cada dia mais, Portugal representa uma das melhores localizações possíveis para instalar centros de serviços partilhados nos grandes grupos internacionais. Temos o exemplo do BNP Paribas, que instalou um dual office em Portugal, da Thales, alguns call centers e, mais recentemente, o projeto que irá falar a Célia da Altran no Fundão. Outro trunfo, último trunfo, é pouco a pouco o reconhecimento no exterior da marca Portugal. No passado, quando eu cheguei ao Portugal, não havia nem boa nem má imagem de Portugal no exterior, não havia imagem nenhuma. Agora, fruto do esforço do AICEP, que eu quero agradecer aqui publicamente, com a ação, primeiro, a identificação do custo do contexto, também a tal brochura Portugal More Than You Believe, e recentemente o filme que foi feito, demonstram que em muitos setores há empresas portuguesas que são líderes mundialmente ou até líderes em setor de mercado. Bom, o panorama não seria completo sem falar dos pontos um pouco mais negativos, ou diria os obstáculos a serem ultrapassados no futuro. Neste painel de empresa, fui salientar também que não é fácil lidar com as instituições. Os tribunais, 79% acham que é complicado, autarquia, 66%, administração central, 54% dos interrogados, e reguladores, 43%.
Destaca-se também a lentidão do sistema judicial. E há uma frase que estou a tirar in extenso do estudo. Uma empresa diz: não me interessa ter razão daqui a 4 anos, eu preciso ter razão agora, se a tenho. E é verdade que muitas vezes é um trabalho importante. Também o processo burocrático parece complexo, mesmo que hajam tido melhorias nos últimos anos. Outros desafios a serem superados também, o acesso ao financiamento. Acho que a situação, talvez, do sector bancário está a melhorar um pouco e talvez haja... Bom, eu tive contato com alguns bancos que dizem que, bom, agora o acesso ao crédito seria um pouco mais fácil. Em conclusão, eu diria que mesmo em tempo de crise, nós achamos, se as empresas francesas sediadas em Portugal acham que há muitas oportunidades para fazer negócio em Portugal, para vender em Portugal, para produzir em Portugal, para produzir e exportar a partir de Portugal, para os países de língua portuguesa, mas não só, e também para instalar centros de serviço. Acho que a Célia irá falar mais, mas os estudos que foram feitos demonstram que, em relação, por exemplo, à Irlanda ou à Espanha, é muito mais favorável fazer um centro de serviço em Portugal do que em qualquer outro país do mundo. Então, só isso. Muito obrigado pelo convite e força a Portugal. Muito boa tarde. Agradeço à PDC o convite para participar nesta conferência. Faço com muito gosto. Procuro dar então a minha humilde contribuição, falando daquilo do mercado americano, de como foi pedido, como é que os Estados Unidos, ou como é que as empresas americanas que veem Portugal. A questão do investimento direto estrangeiro, não apenas em relação aos Estados Unidos, mas de uma forma geral, deve ser dos temas mais debatidos nos últimos anos. Sucedem-se as análises, as conferências, os estudos e, curiosamente, as conclusões não são muito diferentes à medida que os anos vão passando. Tive acesso recentemente a um estudo justamente sobre esta área, que tem conclusões com que me identifico totalmente, até porque há 10 anos atrás, quando comecei a ter os meus primeiros contactos com a Câmara de Comércio Americana, nós próprios fizemos um estudo e as conclusões do que deveria ser feito, de qual era a fotografia do país e do que deveria ser feito, não eram substancialmente diferentes. Bom, mas procurando responder àquilo que me foi pedido, vou fazê-lo sobretudo em 2 aspectos, falar daquilo que é o sentimento, como é que as empresas americanas que já operam em Portugal veem o país e depois tentar dar, enfim, alguma informação, partilhar convosco aquilo que é a minha experiência pessoal, a nossa experiência na Câmara de Comércio, da visão de lá, de quem lá está e não está cá, de quem não conhece de facto Portugal. Fizemos com esse objetivo de perceber o que era esta comunidade de empresas americanas em Portugal. Realizámos no final de 2012 um barómetro das empresas americanas que operam em Portugal. No fundo é um inquérito, um survey que junto dessas empresas, e obtivemos os resultados que são, enfim, exaustivos. Não quero amassar-vos com muitos números. O resultado do barómetro está disponível, é público e acessível a quem quiser ter mais informação. Mas dizer-vos apenas 2 ou 3 coisas. Existem em Portugal, a operar em Portugal, 130 empresas de origem americana que geram um volume de negócios de cerca de 5 mil milhões de euros, valores de 2011. Isto representa cerca de quase 3% do nosso PIB. Empregam cerca de 30 mil pessoas, 30 mil profissionais, empregos diretos, e pagam encargos para o Estado, valores como cerca de 113 milhões de euros em contributos para a segurança social, cerca de 82 milhões de euros de IRC e 620 milhões de entregas ao Estado por conta do IVA.
este é o universo das empresas americanas em Portugal. Há também um número que quero partilhar, que tem a ver com este tema, que é o valor do investimento direto estrangeiro nosso nos Estados Unidos, dos americanos em Portugal. O investimento americano em Portugal em 2011 foi de 2,9, quase 3 mil milhões de dólares, e o nosso nos Estados Unidos foi bastante menor, uns exíguos 390 milhões de dólares. Portanto, isto é a dimensão da nossa relação com a América nesta área. Portanto, as empresas que já cá estão e o negócio que fazem, o que representam no PIB português, o investimento que fazem. Perguntámos às empresas como é que elas se sentiam, como é que viam as suas operações em Portugal, como é que viam a situação do país, e as respostas não foram surpreendentes. O inquérito foi feito no final de 2012, em plena crise, e, portanto, as respostas refletem, de facto, a situação económica do país. Havia uma preponderância de desconforto em relação à situação económica que estamos a viver, alguma preocupação face ao futuro, sobretudo futuro a curto prazo, por não serem notórias e visíveis as perspectivas de mudança significativa da situação, e naturalmente que o impacto da situação económica nos seus negócios se faz sentir e, portanto, estas respostas refletem justamente esse sentimento e esse estado de espírito. Mas todas elas, sem exceção, reafirmaram também uma continuada aposta em Portugal, no mercado português. Ninguém está a pensar sair de cá, não há intenções de desinvestimento, mesmo que não existam planos para novos investimentos significativos no futuro, a curto e médio prazo. Há, sim, uma postura de manutenção do nível de investimento que tem feito até agora e, naturalmente, de aposta, de continuar a acreditar e de aposta no mercado português e em Portugal. Depois perguntámos, numa lista de questões que lhes colocámos, o que é que eles consideravam mais importante e melhor ou pior. E naturalmente que também aqui não houve surpresas. Vou referir 4 aspectos que foram considerados simultaneamente os mais relevantes, mas também os mais favoráveis. O primeiro, os impostos e a legislação fiscal, de um modo geral. A eficácia e a celeridade do sistema jurídico, do sistema judicial, portanto, da justiça. O grau de cumprimento de contratos e os pagamentos ao abrigo desses contratos, desses acordos, e o grau de burocratização, enfim, do sistema, sobretudo na relação com a administração pública. Nada de novo aqui, portanto, todos temos um pouco esta percepção e acho que não é certamente exclusivo das empresas americanas. Mas também foram referidos aspectos positivos e aqui também, mais uma vez, nenhuma surpresa muito grande. A qualificação dos recursos humanos, dos trabalhadores, foi um dos pontos mais destacados, como sendo muito relevante e também muito positivo, muito favorável. As infraestruturas, de um modo geral, com algumas coisas melhores que outras, mas de um modo geral as infraestruturas do país são boas, a localização geográfica também referida como muito favorável e muito relevante, e a qualidade de vida, de um modo geral, sobretudo a qualidade de vida oferecida aos estrangeiros que são expatriados para Portugal. Portanto, uma visão do país que eu penso que todos nós reconhecemos que estará perto daquilo que é a realidade. Isto é o que as empresas americanas pensam sobre nós, sobre o mercado português. Mas nos Estados Unidos a situação é diferente. Eu acho que, para vos dizer o que é que os americanos que lá estão pensam sobre nós, o que achei melhor, a conclusão que cheguei é que pensam um pouco. Não há conhecimento do país. É um conhecimento muito exíguo, muito, enfim, eu diria que ultrapassadas as questões de ordem cultural, enfim, de conhecimento de geografia, etc., e sabendo que é Portugal, onde Portugal se localiza, que está na Europa e que faz parte da União Europeia, o conhecimento a seguir é muito, muito, muito reduzido. Há uma visão de um país pequeno,
integrado numa geografia europeia, mas de alguma forma periférico, com fraco potencial para desenvolver negócios, com poucos aspectos de atração para investimento aqui, portanto, para atração de investimento americano. Portanto, o que eu acho que há, na realidade, é um não conhecimento daquilo que nós somos. E, portanto, não havendo conhecimento detalhado, a ausência de conhecimento dá aso a distorções, a percepções erradas. E, portanto, isso naturalmente não nos ajuda. Esta questão é depois complementada por outras coisas que também não nos ajudam. Portanto, nós, Portugal, como sabem, tem estado propriamente bem classificado nos índices internacionais mais relevantes que medem aspectos relacionados com o país, como, por exemplo, o índice de competitividade global, que as empresas, quando tentam avaliar para onde vão, antes de irem ao pormenor, vão de facto ver coisas deste género. E os índices são normalmente consultados, e este índice é particularmente utilizado. E nós aqui temos feito um percurso negativo muito surpreendente. Tínhamos em 148 países, 148 economias que são avaliadas à escala global. Demos um trambolhão de 27 lugares em 12 anos. No ano 2000 éramos o 22º país neste índice. Em 2012 somos o 49º. Em 12 anos caímos 27 posições, fomos ultrapassados por outros 27 países. E, portanto, claramente tem havido nestes últimos anos, como também a nossa percepção, um conjunto de coisas que nos têm ajudado. Nós temos, de facto, feito um percurso contrário àquilo que gostaríamos nestas áreas, e isto tudo ajuda negativamente nestas duas tarefas que nós queremos coletivamente melhorar, nestas duas áreas que queremos coletivamente melhorar e que são importantes para o país, naturalmente, como todos sabemos, a captação de investimento direto estrangeiro e as exportações. Os níveis de exportação das nossas exportações não estão mal, têm vindo a melhorar, mas estão ainda algo aquém daquilo que seria desejável e daquilo que é a média dos países com quem nós nos comparamos no nosso espaço europeu, e o mesmo se passa com o investimento direto estrangeiro. Os países de leste estão muito à nossa frente e alguns países europeus na captação de investimento estrangeiro americano estão substancialmente à nossa frente. Portanto, há um longo caminho a percorrer que é difícil por múltiplas razões. Sobretudo agora, enfim, também um dado que temos que ter presente é que esta recessão não é exclusiva, infelizmente, nossa, acontece um pouco por todo lado, e nota-se também uma diminuição recente nos últimos anos do investimento direto estrangeiro à escala global, mais acentuado na Europa, mas também visível nos Estados Unidos e noutras regiões. Portanto, os países e as empresas estão a investir menos do que investiam antes e, portanto, isto cria uma pressão sobre as oportunidades para captar mais desse investimento. A concorrência que também se tem desenvolvido, não apenas a concorrência mais tradicional que nós conhecemos, mas a concorrência muito agressiva e muito interessante dos países emergentes, que estão com taxas de crescimento muito grandes e, portanto, captam por essa razão com facilidade investimento americano, mas também países que não estando ainda nos emergentes, são países desenvolvidos que já estão a crescer a taxas muito interessantes, próximas dos países emergentes, dos tais BRIC e outros, como sejam, por exemplo, os países da América Latina. A América Latina, de um modo geral, está toda ela numa fase de crescimento. Quase todos os países estão com muito boas percentagens de crescimento das suas economias, estão a organizar-se por regiões, espaços de comércio comum, para além do Mercosul. Há agora um outro espaço mais recente, a Aliança do Pacífico, que engloba a Colômbia, o Peru, o México e o Chile, que está com muita atividade, agressivamente a conquistar, à escala global, a conquistar investimento, a dar a conhecer esse espaço geográfico, os países que o integram. Portanto, muita concorrência um pouco por todo lado, que naturalmente nos dificulta ainda mais a vida nesta matéria.
Mas, portanto, para vos dizer que o que faz falta perante um cenário destes, perante o desconhecimento e perante tudo isto, esta dificuldade de nós conseguimos ser suficientemente atrativos para conseguirmos captar investimento, falta, então mesmo, certamente já concluíram, uma abordagem muito dirigida, um plano muito estratégico de diferenciação, em que claramente se definam quais os setores, quais as apostas que nós queremos fazer, onde é que nós temos capacidade para nos diferenciarmos dos nossos concorrentes, onde temos condições de atratividade competitivas para podermos fazer apostas nesses setores. Este trabalho, porventura, estará feito. Digo isto porque, naturalmente, não estou a dizer nada de novo, não vos vou dizer nada de novo sobre aquilo que nós achamos que deve ser feito. Portanto, depois de identificados estes setores, e isto é um trabalho, naturalmente, do Governo, do AICEP, mas também das organizações do setor privado, das empresas, das organizações empresariais, esta identificação de que onde é que nós temos que apostar. Depois, onde é que devemos fazer estas apostas, com quem? No caso dos Estados Unidos, teremos que fazer uma análise os Estados Unidos é um país, não pode ser, a aproximação à América não pode ser feita como se faz, porventura, noutros países, é um país pela dimensão, pela complexidade e pela diferenciação que existe de Estado para Estado. Cada Estado tem as suas próprias especificidades, as suas próprias oportunidades e, portanto, há que analisar em que Estados é que temos oportunidades de captação de investimento, com que empresas nesses Estados e depois fazer uma aproximação direta a essas empresas. Nesta aposta do país para a captação de investimento direto estrangeiro, naturalmente que os Estados Unidos não podem deixar de estar na primeira linha das opções de Portugal. Por duas ou três razões que são óbvias também, mas que não quero deixar de as referir. Os Estados Unidos são ainda o país que mais investe no exterior. São o primeiro país em investimento direto estrangeiro. Portanto, gastam muito dinheiro fora, investem muito dinheiro fora, são o primeiro país nessa área ainda à escala global. São também a maior economia do mundo. São os que mais compram, os que mais gastam, é o maior mercado de consumo do mundo. E, portanto, aqui, para a vertente das exportações, eu acho que não apostar no mercado americano para as nossas exportações não é, na minha opinião, uma boa estratégia, não é inteligente. É, de facto, um mercado muito competitivo, a oferta local é imensa, todos os países lá estão, ou querem estar, mas Portugal, se quer aumentar as suas exportações, não pode deixar de considerar o mercado americano. O mesmo se passa na captação do investimento direto estrangeiro. Outro dado que eu quero realçar tem a ver com aquilo que se designa por economia transatlântica. A economia transatlântica é o espaço económico compreendido pelos Estados Unidos e Europa. Este espaço é, de longe, o maior espaço económico do mundo. Representa 54% do PIB mundial. É, em termos de investimento direto estrangeiro, 63% do investimento direto estrangeiro interno a este espaço. Representa 63% do investimento direto estrangeiro nestas duas geografias e 75% do investimento direto estrangeiro fora, ou seja, os Estados Unidos e a Europa investem representam 75% do investimento direto estrangeiro à escala global e dentro deste espaço, entre eles, 63%. Portanto, é um espaço económico que é e vai continuar a ser, certamente, de uma dimensão como não existe outro. Portugal faz parte desse espaço e, portanto, também não seria naturalmente muito inteligente não procurarmos tirar partido do potencial que representa uma economia com esta dimensão. Com um fator que quero acrescentar, como sabem, as negociações que estão em curso para a criação de uma zona de comércio livre neste espaço transatlântico, que certamente irá
irá proporcionar oportunidades novas, quer na vertente da exportação, nos dois sentidos, quer na captação do investimento direto estrangeiro. Temos, de resto, há muita expectativa sobre isso. E, portanto, por estas razões, os Estados Unidos devem fazer parte de qualquer plano estratégico de captação de investimento direto estrangeiro. Depois precisamos de, então, ser muito focados, muito dirigidos, eleger onde queremos estar, com que empresas queremos estar e depois conseguir ter capacidade de execução, que eu acho que é uma coisa que nos falta muito. Ou porque não temos recursos suficientes, ou porque não temos mais, eu diria, não temos recursos suficientes do que com as devidas competências. Eu acho que há muita gente capaz de desenvolver estas atividades. Agora, é preciso investir em recursos humanos que se dediquem exclusivamente a isto. Ter uma equipa de 2, 3 pessoas num país como os Estados Unidos, 2, 3 ou 10, ou até 15, nos Estados Unidos para cobrir o país e tentar captar investimento estrangeiro é um tiro na lua quase. Portanto, temos que ter equipas dedicadas em permanência, com atividade constante. O toque e foge não resulta, é preciso muita persistência, muita determinação depois de se escolherem os alvos corretos. A América tem muitas oportunidades. Como eu disse, cada Estado é um país quase para se poder considerar na aproximação que tem que se fazer, mas depois de fazer essas escolhas, de saber quais são os nossos alvos, os nossos targets, eu diria que o passo seguinte terá que ser criar equipas, grupos de trabalho que, em permanência, de uma forma organizada, coordenada, enfocada, determinada e em continuidade consigam dar a conhecer Portugal, dar a conhecer os aspectos em que nós nos diferenciamos, os nossos pontos de atratividade, que são muitos. Eu tinha aqui uma lista enorme de cerca de 20 pontos em que nós temos, de facto, capacidade para nos tornarmos atrativos, que são pontos de atratividade portuguesa, que são do desconhecimento total e absoluto dos nossos parceiros nos Estados Unidos, mas não só. Eu acho que se nós não falarmos de nós, as pessoas não nos conhecem. E este desconhecimento daquilo que são as nossas capacidades, do que temos feito, entretanto, nestes últimos 10 anos de melhoria em alguns aspectos que são ainda considerados negativos, como a legislação laboral, que hoje já não é assim tão negativa. Aspectos como a disponibilidade de recursos humanos altamente qualificados e de recursos humanos menos qualificados, mas de qualificação rápida. A questão dos recursos humanos, a disponibilidade dos recursos humanos é dos fatores mais determinantes na captação de investimento direto estrangeiro, e Portugal, nós aí estamos hoje numa situação muito mais favorável do que estávamos, mas isto não é do conhecimento exterior se nós não nos dermos a conhecer. E estava eu a dizer há pouco que este desconhecimento não é exclusivo da América, não é exclusivo dos americanos. Lembro-me de ter visto na imprensa aqui há uns meses atrás da visita da senhora Merkel a Portugal com uma delegação de empresas alemãs. Os empresários alemães manifestaram surpresa positiva em relação ao que estavam a ver, porque desconheciam completamente que Portugal estava tão bem em algumas áreas e que tinha empresas tão interessantes como aquelas que eles estavam a conhecer. Portanto, para captar investimento direto estrangeiro, há, para terminar, conhecimento. Há diagnósticos, muitos diagnósticos feitos, sabemos todos onde é que estamos bem, onde é que estamos mal, onde temos falhado. Aquilo que temos que fazer também é do conhecimento de quem se debruça por estas coisas. O desafio que fica é sermos capazes de executar. Naturalmente que isto é uma tarefa que deve ser liderada pelo Governo, pelos organismos governamentais. Eu penso que a ICEP aqui terá que ter um papel de liderança, mas é uma tarefa conjunta do Governo e do setor privado, das empresas, das organizações, das associações empresariais, como as câmaras de comércio e outras. Se fizermos isso, talvez o panorama, se conseguimos concretizar e executar, talvez o panorama mude para aquilo que nós todos acionemos. Muito obrigado.